Se assente aí. Glória a Deus. É muito bom estar na casa do Senhor. Esse lugar onde a gente entra muitas vezes abatido, como precisando de uma resposta, e o Senhor fala conosco. Eu sei que o Senhor está aqui e Ele quer e vai falar ao nosso coração. Eu já quero que você vá abrindo sua Bíblia comigo, por favor, no livro do profeta Oséias. Oséias. Abre sua Bíblia lá. Oséias capítulo 5. Enquanto você abre sua Bíblia, eu quero te dizer que dia 19 nós teremos a nossa festa country. Diga glória a Deus, meu irmão. Muitas vezes nós temos que ir em outras igrejas para ver que muitas vezes não há festas. Mas a gente aqui na Getsemane, nós somos festeiros. A gente faz muita festa que é para treinar para o céu. Porque o céu é uma grande festa. Então se você não se acostumar logo, você vai ter dificuldades lá. Festa country, 19 de agosto, R$10. A camisa dos Cowboys de Jesus está à venda ali também. E você pode comprar com todo mundo que tiver de chapéu ali atrás. Nós estamos esperando 2.000 pessoas nesse sábado à noite. Pula-pula, touro mecânico, tudo que você imaginar. E nós vamos pregar, fazer apelo. E você é o nosso convidado para estar ali. Por quê? Então, você é o nosso convidado a estar na festa country. Já pode fazer a sua inscrição ali. Vai ser algo muito bom que vai acontecer. E nós vamos ter também, dos dias 12 a 14 de outubro, um dos maiores congressos de jovens do Brasil. Você é o nosso convidado a vir. Vai estar o pastor Manga, ex-vocalista da Oficina G3. O pastor Marcinho, lá do Apacentar. Vai estar o Algálvaro, lá do Sal da Terra. E vai estar o Rodolfo. O Rodolfo, que provavelmente nos últimos 10 anos no Brasil foi o jovem convertido que mais impressionou a nação brasileira, porque ele era vocalista da banda Raimundos, que todo mundo ouvia, muita gente ouvia aí os Raimundos, e ele se converteu, e ele hoje é pastor na igreja Bola de Neve, lá em Balneário Camboriú. E fora isso, vamos ter líderes de vários lugares do Brasil, que vão estar aqui conosco, várias caravanas já estão fechadas, de vários lugares, e você é meu convidado a vir. O problema é o preço, porque é muito caro esse congresso, R$10. Então, R$10 para você participar. Você de qualquer idade. Vai ser algo que vai te abençoar tremendamente. Você que é de outra igreja, venha com a caravana também. Você já pode fazer a inscrição ali atrás. E eu quero ter o privilégio de ter você aqui participando conosco. Tem o livro do pastor Daniel ali, olha. Quando a morte chega à família. Você tem que saber o que fazer quando a morte chega na sua vida financeira, na família, na empresa, nos relacionamentos. Esse livro vai te abençoar tremendamente. Eu posso falar porque eu li e me abençoou. Já ouvi essa pregação. É um livro para você comprar e dar para alguém, porque essa mensagem vai edificar essa pessoa. Tem verso 10. Para se e eles são infiéis ao seu Deus. Um espírito de prostituição os leva a desviar-se e eles são infiéis ao seu Deus. Eu quero falar sobre espírito de prostituição. Essa mensagem eu preguei em 3 etapas aqui, há 3 meses atrás, na nossa juventude. E eu, como pastor de jovens, sinto a necessidade de falar disso para a juventude, mas eu creio que é um tema para todos nós nessa noite. No reino de Deus, Deus dividiu o seu reino de várias formas. E existem anjos para tudo no reino de Deus. Anjos de guerra, anjos que anunciam, anjos que guardam. E Satanás, que não é criativo em nada, simplesmente copiou isso. Então o reino das trevas, como o pastor Luiz Henrique falou aqui agora há pouco, ele também tem as suas divisões. E tem espíritos enviados pelo diabo, por exemplo, para levar à pobreza. Tem espíritos de loucura. Tem espíritos de enfermidade. Pastor Jorge já contou aqui que foi orar certa vez na Pinel. E quando ele fechou os olhos e começou a oração, ele ouviu um barulho, várias pessoas estavam no chão, possessas, rosnando. Foram libertas dos demônios e saíram, tiveram alta. É um espírito de loucura. E o espírito que eu quero falar dele nessa noite é um dos que está mais em evidência no mundo hoje, é um dos que está sendo mais noticiado, é o espírito de prostituição.
o verso que a gente leu aí diz assim: as pessoas até querem servir a Deus, mas não conseguem, porque um espírito de prostituição está no meio deles. Eles querem servir, mas não conseguem. Eles tentam ser fiéis a Deus, mas há um espírito de prostituição que não permite que eles sirvam ao Senhor. Essa mensagem que eu estou trazendo aqui nessa noite é porque esse espírito, como todos os outros espíritos do inferno, querem levar pessoas ao inferno. Os espíritos de Satanás no final só tem aquela trilogia, aqueles 3 desejos que Jesus falou: roubar, matar e destruir. E eu não estou pregando aqui nessa noite do ponto de vista de um analista, mas eu estou pregando do ponto de vista de alguém que já foi cobaia, vítima desse espírito de prostituição várias vezes. E por isso eu estou aqui falando para você. Eu já ouvi vários grandes homens de Deus, como o pastor Jorge, pastor Silas, Billy Graham, Benny Hinn, grandes homens e mulheres de Deus orando publicamente, dizendo: Senhor, me livra desse espírito de prostituição, me livra de ser cegado por ele e de cair. E por isso nessa noite a mensagem não é para jovens, ela não é para adolescentes, ela é para pessoa que tem 100 anos de idade, como também é para criança, porque uma das coisas que o espírito de prostituição está fazendo nos nossos dias é não respeitando mais idade. Inclusive, os escândalos que nós temos mais visto ultimamente não são dentro de uma faixa etária esperada. Muitas vezes estamos vendo pessoas depois dos 50 resolvendo fazer loucuras, pessoas antes dos 15 já fazendo loucuras. Então nessa noite não é uma mensagem: o pastor Lucinho está pregando para a juventude de novo. Não, eu estou pregando para você casado, solteiro, viúvo, divorciado, que entrou a primeira vez, que já é crente há muito tempo. Essa palavra é para os pastores, é para minha esposa, é para mim, é para todos nós, porque esse espírito não está respeitando ninguém, mas nós nessa noite temos alguém do nosso lado, que é o Senhor Jesus, que pode nos dar a vitória não só sobre o espírito de prostituição, mas sobre todos os espíritos do inferno que existem por aí. Então, olha algumas armas que esse espírito tem usado. Primeiro, a sensualidade. Diga comigo, sensualidade. Penúltimo livro da Bíblia, Judas, diz que os sensuais não vão herdar o reino do céu. Pastor, o que é sensualidade? É abusar da sua sexualidade. Sexualidade é o que Deus deu a mim e para você, e isso é bom. Foi Deus que fez de mim e de você seres sexuados, que tem uma sexualidade. Mas a sensualidade é abusar disso. Deus não chamou o diabo e falou: diabo, eu fiz o homem, agora vem aqui fazer os órgãos genitais, porque eu não mexo em sexualidade. Deus mexe e Deus quer ver eu e você felizes na nossa sexualidade. Só que quando a gente fala desse assunto, não é fácil. Eu estava compartilhando com o pastor Daniel como eu gostaria de ter outra mensagem para pregar hoje, principalmente por ser um culto de ceia, mas está tão dentro da igreja e está tão disseminado no mundo que se a gente continuar varrendo esse assunto para debaixo do tapete, nós vamos continuar não falando dele aqui do púlpito, mas tendo que atender no gabinete a centenas. Aí não fala aqui palavras que ninguém quer ouvir palavras tipo masturbação, adultério. Ninguém quer ouvir falar de incesto. Ninguém quer ouvir falar de pedofilia. Mas a gente tem que falar, porque senão o problema continua e o espírito de prostituição deita e rola. Mas aqui na casa do Senhor, é o Senhor Jesus que comanda. E aqui não é lugar para esse espírito agir, ainda que muitas vezes estamos vendo ele entrando e tentando destruir. O conceito errado de sexualidade na nossa cabeça veio muitas vezes lá da idolatria, onde nos ensinaram que o pecado de Adão e Eva foi sexo. O pecado de Adão e Eva não foi sexo. Diga comigo, o pecado de Adão e Eva não foi praticar sexo. Foi tocar e comer o fruto de uma árvore que não podia, foi isso. Mas aí criou-se essa ideia de que sexo é errado, sexo não é errado, sexo é uma bênção, mas quando você inverte as posições, escute isso, como você é um outdoor de Jesus nessa terra, se a sua presença, o seu comportamento e a sua aparência não glorificar a Deus, então você é uma pessoa sensual. E os sensuais não irão para o céu. O sensual leva consigo o espírito de prostituição. E o sensual, qualquer pessoa percebe na hora quando a pessoa é sensual. Todos percebem.
Outro dia o pastor Jorge estava aqui no culto e ele me mostrou aqui dentro do santuário uma mulher que estava vestida com uma roupa totalmente escandalosa e o irmão dela estava do lado dela e o marido estava do outro lado. E o pastor falando comigo, Lucinho, agora olha que situação. Como que nós vamos chamar a atenção sendo que tem o marido e o irmão do lado? Mas era evidente, era todo mundo que olhava dizia, é sensual, passou do limite, não pode. Não dá. Aqui no altar da igreja, eu presenciei alguns anos atrás, uma grande adoradora aí do Brasil veio aqui adorar o Senhor, e entre uma canção e outra, o pastor Jorge chegou perto dela e falou, você está vestida com uma roupa de pombagira. Falou com ela aqui. E o pastor chegou e falou, gente, olha, aqui na igreja só tem um que é desejável, é Jesus. Ninguém está aqui para cobiçar ninguém está aqui para poder, olha a roupa, olha as curvas, mas o espírito de prostituição, se deixar, vem aqui para o púlpito e prega. Então aqui nesse lugar só tem um desejável, é o Senhor Jesus. Ele que é digno da gente aplaudir, glorificar o nome dEle. Diga comigo, não seja sensual. Diga para quem está do seu lado aí. O que mais? Defraudação. 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 6, o apóstolo Paulo diz que eu e você não podemos gerar no outro um desejo que não pode ser realizado. Eu vou falar igual eu falo no culto da mocidade aqui. É a moça que se esfrega no rapaz todinho, aí o rapaz fica maluco, aí ela pega e fala assim, agora vamos embora para casa. O rapaz fica maluco na vida, se ele encontrar um poste na reta, ele abraça o poste e beija o poste. É criar no outro um desejo, uma expectativa que não pode ser realizada porque ainda não chegou a hora. Defraudar é isso, é a pessoa que promete que vai ficar junto, é a pessoa que faz com seus gestos e com as suas palavras um cerco, a pessoa cerca a outra e ela enfeitiça a outra. Existe isso dentro da igreja? Existe. Infelizmente existe. Mas nós estamos aqui hoje para dizer, em nome de Jesus, que a defraudação não vai entrar aqui nesse lugar. Tem pessoas que dizem assim, pastor, mas eu sei o meu limite. Eu quero te dizer uma frase que não sai da minha cabeça. Todas as pessoas, na situação correta, são capazes de cometer qualquer tipo de pecado. Preste atenção, até no toque, no gesto, no olhar. Nós já atendemos no gabinete pessoas que disseram, pastor, eu sei que tem uma pessoa na igreja que está apaixonada por mim. Ou melhor, eu estou apaixonado por uma pessoa da igreja. Aí, a outra pessoa te deu bola? Deu demais. Aí a gente vai conversar com a pessoa não sabe nem que a outra existe. Muitas vezes a pessoa está defraudando até sem saber. Deixa eu te explicar uma coisa. Muitas pessoas se convertem e entram para a igreja e trazem lá do mundo os hábitos de sensualidade e de sexualidade aqui para dentro, errados. Aqui dentro da casa de Deus se faz de uma forma diferente. Nós não seguimos o padrão do mundo, por isso que nós condenamos algumas coisas que o mundo diz que é totalmente natural. E a defraudação não pode haver no nosso meio quando a pessoa gera na outra um desejo que não pode ser realizado. Pastor Márcio Valadão tem um livro sobre isso, que eu te aconselho a ler, sobre defraudação, e eu e você temos que tomar cuidado. Diga para quem está do seu lado, tome cuidado com a defraudação. Terceira arma que esse espírito usa, a carência. Preste atenção. Ter a carência é normal, que é aquela quando vai chegando determinada idade da vida, você sente desejo de ter alguém do seu lado para ser feliz com você, e essa carência é normal, e é bíblica, e biológica, e certa, e Deus que pôs em mim e em você, e se você não tiver essa carência aí, tem um problema. Mas o espírito de prostituição está trazendo para nós uma carência exagerada. Ele está dizendo assim para as pessoas, o quê? Tem quanto tempo que você não dá um beijo na boca? Quanto tempo que você não pratica sexo? Você já fez os cálculos? Acho que você não está lembrando, hein? Senta aí e faz o cálculo, você vai ver que você está mal. E aquilo começa a crescer na nossa mente, e a gente começa a fazer disso uma prioridade. Eu outro dia conversei com uma menina de 15 anos, que nunca havia namorado na vida, ela falou assim, pastor, eu estou ficando doida. Falei, por quê? Porque eu preciso de beijar na boca. Eu falei, mas, olha bem,
Deixa eu te ajudar. A gente só fica desesperado por aquilo que a gente experimentou, que é bom, e que a gente não tem mais. Que dia você beijou na boca? Nunca, mas eu estou desesperada. Por quê? Eu sei por quê. Eu falei para ela, você está assistindo Malhação demais. Você está andando com menina que não vale a pena andar, você está vendo elas beijar na boca e cismou agora, está numa carícia exagerada, louca. Não é assim que eu e você temos que proceder. Se eu e você exagerarmos a carência na nossa vida, pode se preparar porque virão desastres. Mas se nós colocarmos esse nosso desejo normal nas mãos do Senhor, Deus vai conseguir cuidar dos nossos impulsos sexuais e nenhum de nós vai fazer besteira nenhuma. Mas se você mesmo alimentar isso, vai virar uma loucura, vai ficar um negócio incontrolável e aí vai ficar difícil. É a moça que diz, o objetivo da minha vida é casar. Tem moças, na década de 20, década de 30, foi ensinado para as brasileiras que elas nasceram para casar. Aí a mulher era treinada para ser dona de casa. Né? Então a moça cresce. E o objetivo máximo, o dia maior, mais lindo, mais glorioso da vida dela é o dia do casamento. Aí casa, aí é infeliz aos 30 anos de idade. Porque se casa e descobre, gente, eu fiz plano só até agora para o meu casamento, eu não fiz nenhum plano para o resto, aí você fica uma carente ao inverso, porque está casada, mas não está feliz. Se o objetivo máximo da sua vida for o casamento, se o objetivo máximo da sua vida for realizar o desejo sexual, você vai se frustrar enormemente. Mas quando Deus vê você colocando os planos dele em primeiro lugar, Deus te dá essas realizações todas de lambuja, vem tudo no pacotão da salvação para mim e para você. Eu estou dizendo isso aqui para você em nome de Jesus. Cuide-se, olhe a sua carência. Os rapazes me procuraram outro dia aqui na igreja, pastor, o negócio está difícil. O que a gente faz? Eu falei, meu amigo, corre em volta da Lagoa da Pampulha. Toma banho gelado. Levanta peso. Faz qualquer coisa. Só não peque nessa área da vida. Carência. Diga para quem está do seu lado. Toma cuidado com a carência. Quarta arma que esse espírito usa, os símbolos eróticos. Diga comigo, símbolos eróticos. Isaías 57:8 fala que existem símbolos eróticos. Quais são? Vou citar alguns. A internet, as novelas, as revistas, os filmes, tudo isso é para transformar a minha mente e a sua mente num cinema pornô. São pontos de contato que o espírito de prostituição usa para manter a nossa mente o tempo inteiro assim. Eu estava certa vez numa reunião, não vou dizer aonde, mas estava lá um monte de irmãs e um monte de gente comendo carne e um monte de homem lá fora falando de futebol. Aí de repente começou uma novela lá, aí o pessoal estava lá, aí todo mundo conversando, mas na hora que o cara foi dar o beijo na mulher, era uma traição. A mulher era casada e o cara solteiro. Aí as mulheres, foi um imã, foi um negócio. Beija mesmo. Aquela vagabunda não merece você. Falei, gente, elas estão conversando sozinhas. Elas estão conversando sozinhas. É um símbolo. Aí, a mulher sai pensando naquilo. Começa a surgir. Gente, sabe como começam os pecados sexuais? Não é indo para a cama, não. É imaginando. É imaginando. O espírito de prostituição não te dá muita coisa. Ele te dá uma hipótese. Imagine você no lugar dessa maravilhosa aí. Puxa, é mesmo. Eu estou com um banguelo lá em casa, fedorento, atleticano, miserável, pão duro. Eu sou atleticano, tá? Estou nessa luta aí. Mas vai dar certo. Dos 15 aos 25 anos é o ápice sexual do homem. Dos 15 aos 25. A mulher, sabe quando que é? Dos 25 aos 35. Deus é tão bom que não deixou ser junto. Senão, meu irmão, não ia dar certo. E os símbolos eróticos estão aí. E se você tem esses símbolos na sua casa, arranque-os em nome de Jesus, porque eles muitas vezes são usados para o espírito de prostituição entrar e avacalhar a vida dos filhos. Pai, não tenha mais medo de chegar e falar, eu quero ver. Põe esse computador na sala, tira ele do seu quarto. Tira agora.
Põe aqui. Você não confia em mim? Não! Não, pai, é nazismo, é. Heil Hitler. Ele não vai entender, não tem problema. Depois que ele virar pai e ela virar mãe, ela vai entender. O jovem não tem nada para fazer, gente. Eu já vi essa história 1 milhão de vezes. Nunca ninguém fala assim, vou entrar na página pornográfica agora. A pessoa está ali navegando. Aí, deixa eu abrir esse e-mail aqui. Quero te dar uma notícia. Se o espírito de prostituição ainda não te enviou um e-mail, ele vai enviar. Sabe quantos e-mails pornográficos rodam na internet por dia? 2,5 bilhões. Eu já recebi vários e-mails pornográficos desse espírito de prostituição. Diga para quem está do seu lado, retire os símbolos eróticos. Quinta arma que ele tem usado, a masturbação. Mateus capítulo 5, 27 e 28, Jesus fala de pensar na prostituição. A masturbação é um ato egoísta e que a aprisiona. Uma pesquisa provou que tanto crentes como não crentes sentem algum grau de culpa depois que se masturbam. Por que ser um negócio tão bom? Estava vendo um programa de televisão outro dia, um monte de gente abestada lá, aconselhando todo mundo a se masturbar. Gente famosa, gente que toda hora você vê e eu vejo. Gente lá falando, não, é bom. A ciência provou que a pessoa que se masturba tem dificuldade de dar carinho no casamento porque acha que tudo é só para si. Pastor, aí um rapaz me falou, né? Mas não é melhor me masturbar do que eu me prostituir? Não, não é nenhum dos dois que é bom. O bom é se guardar e se preservar, porque o que o Senhor tem para você é algo abençoado, meu irmão. Há muito tempo atrás, isso foi problema de moças, de rapazes, mas nós fizemos um congresso há 2 anos atrás no sítio, e nós vimos mais moças lutando contra isso do que rapazes. Diga para quem está do seu lado, a masturbação tem que sair. Diga para quem está do seu lado. Eu falei que você ia falar coisas hoje que você não ia gostar, mas tem que falar. Sexta arma que ele usa, roupas sensuais. Gente, é fazer 50% do serviço do espírito de prostituição. Se você veste uma roupa sensual, você já fez a metade do trabalho para ele. A moda é feita, você já ouviu o pastor Jorge falar aqui, em grande parte por pessoas totalmente perdidas, pessoas envolvidas com homossexualismo, pessoas envolvidas com trevas, e aí a moda vai encurtando cada vez mais. Uma moça me procurou e falou, pastor, eu sou solteira, estou querendo casar, mas quando eu me levanto de manhã, e eu estou mais carente do que o normal, eu visto uma roupa bem sensual. Eu falei, para quê? Porque aí eu passo perto de uma obra que tem ali perto de casa, que aí os pedreiros mexem comigo, ai, levanta a minha moral. Eu falei, menina, você está precisando de um psicólogo, está doida? Não, pastor, me dá aquele lift. Que lift o quê? A gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a roupa sensual é a porta que esse espírito está achando. Aí você diz, pastor, mas não tem nada a ver. Meu irmão, aqui na igreja se faz diferente. Aqui é a casa de Deus. O reino de Deus não é feito com as suas regras, nem com as minhas. Já estão estabelecidas desde a eternidade. As regras estão aqui. E se uma pessoa é escandalizada pela forma como eu me visto, como você se veste, esse espírito de prostituição deita e rola. Diga para quem está do seu lado, tome cuidado com o armário. Ponha fogo no que tem lá e que não presta. Sétima arma que ele usa, os amigos sensuais. O espírito de prostituição já anda com uma pessoa. Aí você se torna amigo dela, ele simplesmente se transfere para a sua vida. Uma pessoa cristã, que andava comigo, ficava me mostrando mulher na rua. Olha ali, que é isso? Olha aquela outra ali. Falei, cara, para com esse negócio. Já basta o capeta, não me mostra mais nada, não. Não, pastor, eu estou te mostrando porque é o perigo que nos ronda. Perigo? Eu estou sabendo. Ele me mostrou, inclusive, a derruba ministério. Falou, ali a derruba ministério. Falei, misericórdia. Eu falei, quer saber? Eu não vou sair mais com você. Ih, tá chato assim? Tô! Por
Por quê? Falei, porque eu sou homem. Não é versículo que tem aqui dentro, não. Nem óleo da unção. É sangue, pelo amor de Deus. Para de fazer o trabalho do capeta. Deixa só ele. Quem sabe você tem uma pessoa que conta piadas pornográficas, só te mostra coisa imoral, só te leva para lugares imorais. Afasta dessa pessoa, ainda que seja a mais querida do mundo. Se é o seu namorado, sua namorada, planta a mão na cara dele e dela e termina esse negócio. Diga para ainda do seu lado, abra a mão dos amigos sensuais. Oitavo, a arma que ele usa, palavras sensuais. 1 Coríntios 15, 33 diz que as más conversações corrompem os bons costumes. A minha esposa foi numa autoescola aqui no bairro. Quando ela entrou, 3 moças solteiras assim, conversando na maior altura, falando sobre, o assunto era tamanho do órgão sexual masculino. A minha esposa entrou e disse assim, eu não acredito. Elas falaram, não acredito o quê? Mas ela não ficou para responder, ela saiu. Hoje a conversa está pornográfica. Você que estuda, trabalha, sabe como é que é no seu ambiente de trabalho. Quem sabe, infelizmente, até dentro da sua família, por alguém não ser cristão. Mas eu quero te dizer nessa noite, tome cuidado com a conversa. Porque esse espírito vem quando vê que uma pessoa só fala disso. Eu e você temos que tomar cuidado nessa noite. Porque as conversas estão sem vergonha mesmo. Esse espírito ouve e cola naquela pessoa. Diga para quem está do seu lado, tome cuidado com palavras sensuais. Nona arma, é o homossexualismo. Não tem nada mais em evidência do que isso. Nada. A MTV nos Estados Unidos, que é o canal de música, né? Lançou agora em fevereiro de 2006 a MTV Logo, que é a MTV gay. Engraçado que não tem MTV crente, tem MTV gay. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que luta com isso, e eu sei, não preciso ser profeta para falar isso aqui nessa noite, Deus tem a vitória para você. Você não é pior do que ninguém, mas o Senhor que te criou, Ele não cochilou na hora que Ele te fez, e por isso saiu você da forma como é. O Senhor quer te abençoar, quer te transformar, e nós temos aqui na igreja testemunhos de pessoas totalmente restauradas. Não é 90% não, é totalmente restauradas. Há um tabu quanto a isso dentro da igreja, mas o Jesus que cura, o Jesus que prospera, é o Jesus que libera do homossexualismo e do lesbianismo também. Ah, pastor, eu estou muito envolvido. Então Jesus só que vai ter que fazer mais força, mas Ele vai te libertar. Deus não fez Adão e Ivo, Ele fez Adão e Eva. Eu e você precisamos saber isso nessa noite. E se os pais não souberem conversar sobre isso com seus filhos, diga para quem está do seu lado, fica esperto com o homossexualismo. Fala aí para quem está do seu lado. 10ª arma que esse espírito usa é a fraca resistência das mulheres. Olha o que esse espírito está fazendo, preste atenção. Nos últimos anos houve um aumento muito grande da atuação desse espírito de prostituição no mundo afora. E sabe qual é a causa número 1? Ele conseguiu o que ele queria. Fazer com que as mulheres estivessem mais ou menos igual aos homens. Olha as frases que eu tenho ouvido. As mulheres dizendo muitas vezes, eu quero ser feliz, e para isso eu faço qualquer coisa. Vamos fazer tudo que os homens fazem. A casa de Deus é diferente, e com certeza aqui dentro existem muitas exceções. Mas aí fora, as mulheres estão tão ou mais pornográficas do que os homens. Sabe o que rapazes me dizem? Pastor, sabe por que homem hoje não sabe mais cantar? Porque não precisa de cantar as mulheres. É só ficar parado. E pode ser feio também, se ficar parado, resolve. Tem aí a da Guaraná, ô Israel? Tá aí pronta? Põe essa propaganda aí para o pessoal ver, só do Guaraná. Guaraná Antártica apresenta o exagero.
diferença. Faça do seu jeito. Guaraná Antártica. Ninguém faz igual. Faça diferente, faça do seu jeito. Você que nunca tinha recebido um recado do espírito de prostituição, acabou de receber. Faça diferente. O rapaz pegou uma camisinha, ela pegou 10. Sabe o que isso aqui está ensinando? As mulheres estão tomando iniciativa. E a coisa está descambando por isso. A pessoa está aqui na igreja bonitinha, servindo a Deus, cresceu num lar cristão, aí vai para a faculdade, chega lá e descobre que tem demônios agindo ali dentro, e um espírito de prostituição. E uma das nossas grandes lutas aqui é com as pessoas quando vão para os ambientes fora da igreja. Quando vão para o trabalho, quando vão para a escola. Sabe quanto cresceu o sexo nas universidades do Brasil nos últimos 5 anos? Sexo nas universidades cresceu 3.000%. São dados do governo brasileiro. Quase toda universidade e faculdade do Brasil, inclusive aquela que seu filho está estudando, entrega na mão de todos os calouros um flyerzinho, um folderzinho dizendo os 10 melhores lugares para se praticar sexo dentro da faculdade. Inclusive PUC, o FMG, Newton Paiva, estou falando o nome de todos aqui, porque jovens que estudam aqui já chegaram com o folderzinho para mim. Atrás do banheiro, no meio do estacionamento, não sei aonde, tem os lugares. Vou te falar um dado vergonhoso. Nos Estados Unidos descobriu-se que os estudantes cristãos das universidades transam somente 4% a menos do que os estudantes não cristãos. Como que esse espírito aborda as pessoas? Olha, como que ele aborda os jovens? Sexualizando a mente, dizendo para a pessoa, você tem que ficar louco por sexo. Como que ele aborda os mais velhos? Ele diz assim, corra atrás do tempo perdido. Faça em poucos meses o que você não fez em 10 anos. Por isso que eu tenho medo da pessoa quando se desvia. Ela está na igreja, está buscando a Deus, está aguentando. Aí um dia ela chega à linda conclusão de que Deus não quer abençoá-la. É a maior loucura que tem. A pessoa pensar que Deus, irmão, Deus falou que quer na sua palavra. Pode não ter sido a hora ainda. Mas a pessoa pega e fala assim, eu desisto. Aí a pessoa sai para o mundo e faz em pouco tempo o que o capeta não consegue fazer. Eu já vi, ninguém me contou, eu ouvi e vi gente que nunca foi cristã, dizendo para cristão desviado assim, meu amigo, vai com calma, você vai morrer. Não, eu tenho que correr atrás do tempo perdido. É o efeito panela de pressão. Está aqui na igreja, aí vai buscando, mas aquela pressão vai vindo. Aí Deus não cumpre o seu horário, Deus não cumpre o seu calendário. Deixa eu te dizer, Deus não corre no meu calendário nem no seu. Ele faz o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Agora uma coisa é certa, Ele vai fazer. A Bíblia não dá data para milagre, mas que o milagre vem! Ah, mas eu falei com Jesus que tinha que ser agosto de 2006. Então, em setembro, eu já não me responsabilizo mais. É maravilhosa. O que ele faz com os solteiros? Ele diz, experimenta. O que ele fala para os casados? Se é bom relacionamento sexual com seu cônjuge, imagina com aquela pessoa ali. Aquela ali, ó. Tem um livro chamado O Mito da Grama Mais Verde, onde o escritor fala que existe essa história ridícula, vinda do inferno, fabricada pelo espírito de prostituição, quando ele não tinha nada para fazer. Ele criou essa história de que a pessoa da casa ao lado, a esposa do outro, o marido do outro é melhor. Nada mais ridículo, nada mais irrelevante, porque a pessoa está olhando de longe. Eu já preguei aqui uma mensagem onde eu disse que tudo de longe é lindo. A casa do outro é mais bonita que a sua, o casamento do outro é mais bonito que o seu, o carro do outro é mais bonito, o filho do outro é mais educado, mas quando você entra lá dentro, você descobre que muitas vezes você está melhor do que eles. Então nessa noite a opção não é largar de mulher, não é largar de homem, é ficar com esse e com essa, e Deus vai te abençoar. E o que ele diz para todos? Ele vai tentando. Esse espírito de prostituição tenta uma coisa, tenta outra. Você não caiu no homossexualismo, tenta te pôr na pornografia. Não deu pornografia, tenta o adultério. Não deu adultério, ele vai tentando. Eu me impressionei no Rio de Janeiro outro dia com uma história que eu ouvi. Um jovem se formou na polícia militar e foi colocado à beira de uma praia de seminudismo no Rio de Janeiro para ser o patrulha lá, para ficar lá patrulhando.
Então ele ficava vendo moças de topless o dia inteiro, e num cantinho da praia o pessoal arrancava a roupa toda. E esse jovem cristão lá, policial militar, e sendo tentado demais, e as mulheres passavam e falavam assim: eu não aguento homem de uniforme. E ele segurando a onda, chegou para o chefe dele e falou: seu chefe, me põe na favela da Maré, me põe na Rocinha, me põe no Iraque, mas me tira daqui. Eu conheço a pessoa, um jovem alto, bonito, tirou, e aí foi para um outro lugar, ele não ficou feliz, saiu da polícia militar e resolveu mexer com armários, fazer armários. E ele foi um dia na casa de uma pessoa fazer armários, e estava lá, aí a mulher mostrou para ele onde é que era a parede, aí ele foi lá, mediu lá no outro lugar, voltou, e fez umas 4 idas e vindas. Na quarta, ele foi para a cama com a mulher. Escuta o que eu vou te dizer, ele tinha tudo para cair lá na praia, para fazer um programa sexual lá na praia, e não fez. Aí ele saiu de lá. Sabe o que isso mostra? A história me mostrou, o Senhor falou comigo: meu filho, esse espírito de prostituição não espera. Ele espera você ficar num momento mais frágil, aonde você relaxa e diz assim: não, agora está tudo bem. Davi caiu exatamente no momento onde ele estava mais tranquilo, mais relaxado, mais bem, melhor na sua vida. Ele estava passeando na sacada do palácio, de tarde, o povo estava lá lutando, ele já tinha conquistado tudo, ele já tinha comido chocolate, passeado na internet, fez tudo. Não tem mais nada para fazer, o que eu vou fazer? Aí olhou lá de cima e viu uma mulher nua, falou: ah, é agora. Então tome cuidado, eu estou falando para você aqui, volto a dizer, não como uma pessoa que está analisando, mas como alguém que já sofreu tudo isso que está sendo falado aqui. Não há pessoa que não peque na área sexual, o que há é pessoas mal cantadas. É isso que esse Espírito diz. Esse Espírito diz: não tem pastor que não caia, só tem pastor que ainda não foi bem cantado. E eu, conversando com a minha esposa sobre essa mensagem, falei: filha, eu tremo quando eu ouço isso, porque já teve pessoas que eu orei e disse: Deus, eu quero ser igual a essa pessoa. Se eu for igual a essa pessoa, vai ser muito bom. E a pessoa cair, e aí eu olhar para a minha insignificância e dizer: Jesus amado, levante sua mão direita para o alto, diga assim: Deus, é só o Senhor para me manter de pé. Olha algumas estratégias que ele usa. Ele quer te levar de pouquinho a pouquinho a fazer cada vez mais. É aquele casal de namorado que começa abraçando demais, depois beijando demais, depois a mão começa a ir onde não devia, depois tem que ir para a cama, porque o que foi feito no dia anterior já não satisfaz mais, tem que sempre fazer mais. Que outra arma que ele usa? Ele quer te levar a guardar segredo do seu pecado sexual, porque ele diz assim para você: você acha que todo mundo é pornográfico igual a você assim? Guarda o segredo, ninguém vai te entender. Ele diz para a moça que está envolvida no lesbianismo assim: ó, não fala para ninguém, ninguém vai te entender. Vão te crucificar, vão jogar pedra em você. Guarda segredo. Olha algumas frases aqui, olha. Na luz do anonimato, pequenos problemas se tornam gigantes. Toda avalanche começa com uma pequena bola de neve. Eu quero te dizer algo aqui, meu irmão: pastor não é mágico. Muitas pessoas veem o problema crescendo, está ficando um negócio difícil. Aí chega para nós aqui com uma situação que muitas vezes a gente não sabe nem o que orar. A gente fica olhando e fala assim: e o que você quer que eu faça? A pessoa vem lutando, mas ela vai guardando segredo. Ela vai guardando segredo porque o espírito de prostituição vai dizendo: ó, cala a boca, não peça ajuda, ninguém pode te ajudar, você é a pior pessoa da igreja, ninguém vai te entender, você nasceu com desvio, e aí vai essa loucura. E a gente varrendo isso para debaixo do tapete. Aí explode. E aí todo mundo vem doido. E aí nós pastores não temos muito o que fazer. O que mais ele quer fazer? Te levar à culpa. Te pôr confuso e culpado. Culpa é um negócio que acompanha os pecados sexuais. O que mais? Quer te dar uma desculpa para você cometer esses erros. Agora eu quero que você ouça alguns dados chocantes sobre o que esse espírito de prostituição tem feito ao redor do mundo. Primeiro, 40 milhões de americanos navegam em sites pornográficos todos os dias. Isso na maior nação cristã da terra. Eu já falei aqui, 2,5 bilhões de e-mails pornográficos são enviados todos os dias.
72 milhões é o número de pessoas presas à pornografia só nos Estados Unidos. Sexo é o assunto mais procurado na internet. 34% das mulheres americanas que vão à igreja dizem que visitam regularmente páginas pornográficas na internet. 15% das pessoas que veem pornografia na internet acabam desenvolvendo atitudes que prejudicam seu comportamento, como vários desvios de todos os tipos. 75% das pessoas entrevistadas disseram que não é errado ver pornografia. 800 milhões de vídeos pornográficos são alugados todo ano ao redor do mundo. 11 mil filmes pornôs são feitos todos os anos ao redor do mundo. Para você que não sabe, aqui em Belo Horizonte tem uma fábrica de filmes pornográficos. Está sendo feito um filme pornô agora aqui em Belo Horizonte. 11 mil são feitos por ano. Para você ver se essa mensagem tem relevância ou não. Americanos gastam por ano 10 bilhões de dólares com pornografia. E ainda tem gente que reclama de dízimo e oferta na igreja. 42% das pessoas entrevistadas disseram que se sentiam inseguras, sabendo que os seus cônjuges veem pornografia, porque isso abalava os seus casamentos. Para os jovens de 20 anos de idade, estrelas pornográficas e homens e mulheres sensuais da TV substituíram aquele lugar que antes era ocupado pelas modelos da moda e pelos heróis dos filmes. Agora escute isso, para cada 10 homens na igreja brasileira, 5 estão lutando contra a pornografia. Quanto mais homens veem pornografia, mais eles passam a tratar as mulheres como objeto sexual, perdendo todo o respeito por elas. A idade com que meninos se envolvem com pornografia pela primeira vez é dos 11 aos 13 anos aqui no Brasil. E as meninas é dos 12 aos 14 anos. O que mais? Ao redor do mundo, 1 em cada 6 mulheres luta contra a pornografia. Meu irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Isso aqui é uma obra de arte. Prender uma mulher à pornografia é uma... Porque mulher não se interessa muito por isso. Mas esse espírito agora, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, que Satanás está agindo na terra como nunca, porque sabe que lhe resta pouco tempo. Então até aquilo que é anormal, está começando a ficar normal. Essa aqui, olha aqui, escute isso. 68% dos adolescentes dizem que não tem medo de doenças sexualmente transmissíveis. 80% dos novos casos de herpes são causados por um vírus encontrado na boca, o que mostra o incrível aumento do sexo oral entre os jovens brasileiros. Eles fazem isso para escapar da gravidez, mas acabam caindo num problema ainda maior. Eu falei que eu ia falar coisas aqui que você ia... O que mais? 1 em cada 2 pessoas infectadas por doenças sexualmente transmissíveis são adolescentes. 1 em cada 2. Uma jovem tem condições de pegar uma doença sexualmente transmissível, ou melhor, uma jovem tem 4 vezes mais chances de contrair uma doença sexualmente transmissível do que de engravidar numa relação. Em 2002, 4 anos atrás, já haviam ao redor do mundo 4 milhões de adolescentes com menos de 15 anos que já tinham o vírus HIV. 42% dos estudantes do 1º grau fazem sexo sem camisinha. De cada 3 adolescentes americanos que fizeram sexo, 2 gostariam de ter esperado. A esmagadora maioria dos adolescentes do mundo acham vergonhoso admitir que ainda são virgens. Uma revista cristã escreveu: a presente geração nunca conheceu um período de inocência. Agora segura aí o que eu vou dizer. Garotas solteiras que transam têm 4 vezes mais tendência à depressão do que garotas virgens. Garotas solteiras que fazem sexo têm 4 vezes mais tendência ao suicídio do que garotas virgens. Rapazes solteiros que fazem sexo têm 3 vezes mais tendência à depressão do que rapazes virgens. E rapazes solteiros que transam têm 8 vezes mais tendência ao suicídio do que aqueles que são virgens. Ontem nós tivemos um dos cultos mais lindos de jovens aqui na nossa igreja. Nós colocamos 2 sofás aqui e eu entrevistei vários jovens e vieram aqui 3 jovens. Veio o Edu, veio a Estefânia e veio o Rafael.
E os três contaram a mesma história. Eu perdi minha virgindade, sou solteiro. E todos eles disseram, eu entrei para uma depressão profunda e eu entrei para um desejo de morrer profundo. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque esse espírito está agindo muitas vezes, escute o que eu vou te dizer, debaixo do nosso nariz, e nós não estamos fazendo nada. Mas essa palavra nessa noite é para nós nos levantarmos aqui e tomarmos uma atitude e expulsarmos esse espírito da vida dos nossos filhos, da vida do nosso cônjuge, da nossa vida, porque nós não vamos ser cobaias do inferno. Diga comigo, eu não serei vítima desse espírito, nem eu, nem a minha família. Escute isso aqui, 65% dos estudantes brasileiros praticam sexo antes de concluir o 2º grau. 85% dos adolescentes que praticam sexo dizem que foi por curiosidade. O que mais aqui? Olha esse dado aqui. 74% dos homens tentam evitar o sexo quando veem que aquela moça tem potencial para se tornar sua futura esposa. Ou seja, o rapaz que quer ter relação com a sua namorada, com a sua noiva, é porque não vê futuro naquele relacionamento. Porque quando o homem vê que vale a pena, que pode ser a esposa dele, ele espera. Estudo comprovou que filhos criados... Não, deixa eu ver esse aqui, olha. Esse aqui é bom. Enquanto pesquisa mostra que 84% dos pais têm certeza que os filhos não transam, mais de 50% deles têm vida sexual ativa. E 88% dos adolescentes de 12 a 19 anos dizem que seria bem mais fácil evitar a vida sexual ativa se pudessem conversar, bater um papo franco e honesto com seus pais sobre sexo. Pais, senta com seus filhos hoje se você nunca fez isso. Eu conversei com a minha filha hoje sobre sexo, ela tem 5 anos e meio. Ela já sabia muito mais do que eu pensava. E se bobear, pai, no bate-papo que você tiver com ele, ele que vai te ensinar. Para de ficar, eu fico revoltado quando eu vejo pais que acham que todos os filhos dos outros estão errados, mas o meu não, a minha Melicinha, o meu Filipinho, a minha Marianinha que eu criei com todo amor. Acorda, Dona Maria! Acorda, São João! Não compra a briga desses meninos não, senão você vai ver onde eles param. Sabe quem peca? São os mais caladinhos, muitas vezes os mais santos, aqueles que muitas vezes todo mundo... O mais doido, ele já é doido, então ele é doido já. Mas os caladinhos é que me apavoram. Quero encerrar essa mensagem. 5 coisas para vencer o espírito de prostituição. Primeiro, pense que você não pode ir para o inferno por causa de um negócio tão bom como o sexo. Quem criou o sexo? Meu Jesus, metade falou diabo, metade falou Deus. Quem criou o sexo, pelo amor de Deus? Então o que eu já fiz várias vezes na minha casa? Solteiro e casado. Eu deito de noite, aí eu fico pensando assim, gente, sexo é bom demais, hein? Negócio é de Deus mesmo. Mas aí eu penso no inferno. Aí eu falo assim, o inferno é quente demais. Não tem Deus, não tem os heróis da fé, não tem o pastor Jorge, não tem a Getsemane, não tem o Espírito Santo. É uma desgraça. Aí você põe na balança sexo de um lado e inferno do outro. Sabe qual a conclusão que você chega? Eu não vou para o inferno por causa de sexo. Eu não vou! Escute o que eu vou te dizer. Milhões de pessoas lá agora, que foram para lá e estão lá por causa de sexo. Mas se sexo é de Deus, está mais fácil sexo me levar para o céu do que para o inferno. Mas ele está lotando o inferno. Nessa noite, faça esse exercício mental. Pense nisso, que é bom, é. Mas você não pode deixar isso ser a chave que vai te levar para o abismo.
Segunda chave para vencer esse espírito: não alimente o espírito de prostituição. Dificulte tudo para ele agir. Tem uma pessoa pornográfica, se afasta dela. Você está na sala de aula sentada com aquele grupinho que só conversa o que não presta. Pede a professora para mudar lá para frente, para a carteira da frente. Você tem pessoas do seu lado que ficam te colocando em situações constrangedoras. Vamos lá, eu vou colocar uma mulher na sua mão. Sai de perto. Roupas sensuais, deixa para lá. Fica assistindo filme de madrugada. Desliga a televisão, vai orar, vai ler a Bíblia, vai capinar um mato. Ah, pastor, estou lá relaxando. Aí aparece Cine Privé na Bandeirantes. Ué, Deus te deu esse dedão aqui, é para você fazer assim. Tá! Cala a boca, espírito de prostituição. Vai falar lá para suas negas lá. Para mim não. Você que determina. O assunto ficou pornográfico dentro da sala da sua casa. Você tem autoridade em nome de Jesus para mudar essa realidade. Você foi estabelecido por Deus para mudar isso. Dificulte, diga comigo, eu tenho que dificultar o trabalho desse espírito do inferno. Terceira coisa, peça ajuda a Jesus. Já teve várias vezes na minha vida, gente, que eu me vi em situações, eu casei virgem, escute isso. E a minha esposa também. Mas não foi fácil e nem foi porque eu sou bonzão não, porque teve situações que eu estava determinado a me prostituir. E aí deu errado, mas não deu errado porque eu queria, deu errado porque deu errado. Sei lá, porque eu era feio demais, magro demais, alguma coisa. Aí, eu me casei. Quando eu me casei, eu falei com a minha esposa, olha, vamos fazer um teste agora. E ela ficou assustada, lua de mel, falar em fazer teste, é brincadeira, né? E aí eu disse, vamos. E aí, teve lá tudo, né? Foi uma bênção. Fui à forra, com espírito de prostituição. E aí eu falei, filha, agora vamos ler a Bíblia. Fazer o quê? Ler a Bíblia. Então eu peguei a Bíblia, li, ela leu, nós lemos, conversamos. Falei, agora vamos orar. Aí oramos, de pé, de mãos dadas. E aí eu fiquei parado. E ela falou, ficou doido? Eu falei, não, eu estou querendo ver se tem culpa. E eu posso te dizer, não havia culpa. Ao contrário, parece que eu tinha feito um culto a Deus. Você sabia que quando você faz a coisa que Deus quer que você faça, na hora que Deus quer que você faça, Deus aplaude? Sabia disso? Ele se agrada. Ele diz, eu vou abençoar esses meus filhos, porque eles estão fazendo do jeito que eu falei. Aí você diz aqui nessa noite, pastor, eu já perdi minha virgindade. Há um Jesus aqui nessa noite, que Ele restaura a nossa alma do inferno. O que dirá a nossa sexualidade? A gente tem mania de dizer para Deus o que Ele pode e o que Ele não pode fazer. Ele é Deus, meu irmão. Ele é autorizada. O problema é que você levar na autorizada, eles consertam. Chega para Jesus e fala, Jesus, ó, eu estou gostando de gente do mesmo sexo. Jesus, eu estou envolvido com pornografia. Jesus, estou pensando em deixar minha mulher. Jesus, a coisa ficou feia. Já teve vezes na minha vida também que eu não quis me prostituir. E eu falei, Jesus, desce aqui agora com os anjos, senão vai dar errado. Não dá tempo de você fazer aquela oração, Senhor Deus, maravilhoso Pai. Você berra para descer Gabriel, Rafael e descer todo mundo. Mas sabe por que muitas vezes nós não pedimos ajuda a Jesus? Porque a gente quer cair. Porque a gente quer cair. Já vai até caindo. Ai, não, eu vou cair, Jesus, vou cair. Eu até pedi Jesus, mas ele não me ajudou. É claro, você já estava indo antes do espírito de prostituição te chamar. Quarto, penúltimo, saiba esperar, pois o seu marido e a sua esposa estão chegando, e na lua de mel você vai à forra, e se você já é casado, tira uma segunda lua de mel. Não tem dinheiro, pastor, se vira, faz um jantar à luz de velas, igual eu fiz essa semana com a minha esposa, deu 8 da noite, aí acabou a luz lá em casa. Acabou mesmo, aqui no bairro aqui. Aí a gente pegou, falei, filha, hoje vai ser jantar à luz de vela, vai ser lindo. E aí a gente sem televisão, sem nada, começamos a falar de como a gente se encontrou. E aí começou aquele good times, começou aquele, né?
E aí os irmãos imaginam para onde foi o negócio, né? Deus vibra quando Ele vê a gente esperando o momento certo. Você nessa noite que diz, pastor, está difícil. Jesus nunca falou que seria fácil. Mas Ele te dá forças para vencer. Ele te dá força para vencer. Pastor, Ele te dá força para vencer. E o último, você quer vencer esse espírito? Faça de tudo para ficar cada vez mais tempo sem pecar nessa área. Porque isso descontinua o hábito ruim. Tem a frase que pode pôr aí para mim? Coloca, por favor, essa frase ali. Tem uma frase, eu já visitei várias empresas em Belo Horizonte, Contagem, e eu andando pelas empresas, eu vi uma frase que me chamou a atenção. A frase é assim: estamos há tantos dias sem acidentes. Quem já viu essa frase aqui em empresas? Aí se tem 10 dias sem acidentes, está lá. Aí alguém machuca hoje, zera. O espírito de prostituição quer que você coloque o zero todo dia ali. Estou há 0 dias, porque todo dia você está pecando. Mas sabe o que Jesus quer fazer comigo, com você? Quer transformar um erro na área sexual na nossa vida num simples acidente. E você poder escrever ali: estou há 365 dias sem acidentes nessa área da minha vida. Ô pastor, você está maluco? Você está pregando uma utopia. Não! Jesus pode fazer isso por mim e por você. Está aqui na minha mão, olha. A resposta que o mundo tem para proteger a mim e a você desse espírito. É uma camisinha. Isso aqui é a resposta que o governo brasileiro dá. Essa aqui é a resposta que a sociedade moderna dá. Pode fazer o que quiser, mas use camisinha. Então escute o que eu vou te dizer. A camisinha pode impedir uma gravidez, mas não a culpa. A camisinha pode segurar uma doença sexualmente transmissível, mas não a vergonha de uma vida inteira de fracasso, de derrota, de tristeza. Sabe quem pode te segurar mesmo? Proteger não só o seu corpo, mas a sua alma, o seu espírito, o seu futuro, a sua família. Jesus pode. Jesus pode regular aquilo que está alterado para cima demais, como também Jesus pode nessa noite pôr fogo na pessoa que está fria. Você é casado, casada, e o seu marido ou a sua esposa, você não dá uma brecha para a pessoa. Isso é pecado do mesmo jeito. Sabe o que a igreja tem que fazer com isso aqui? Ó? Essa aqui é a resposta do mundo. Ó. Tem que pisar nisso aqui. Não é a resposta. Jesus é a resposta. Se coloque de pé, nós vamos orar. Eu preguei nessa noite com muito temor e tremor, porque eu sei que eu sou um alvo fácil. Mas nessa noite Jesus está aqui para nos abençoar. Pastor, como que Deus vai me abençoar se eu não tenho força? Você não vai vencer sem Ele. Diga comigo: eu não vencerei sem Jesus. Não só a sua vida sexual, como a sua vida financeira, como a sua vida familiar, como a sua vida estudantil, vai tudo pro brejo se Cristo não entrar. Mas nessa noite Ele é o maior interessado em nos abençoar. Ele tem autoridade para dizer para o espírito de prostituição: saia dessa casa, saia dessa vida, saia dessa empresa, saia desse casamento. E nessa noite é uma noite onde o Senhor está poupando pessoas, livrando pessoas. Eu vejo pelos olhos da fé, cadeias na vida sexual já estão sendo quebradas em nome de Jesus aqui nessa noite. Pessoas que iriam cometer pecados nessa área não irão mais cometer pecados, como Rafael, que contou aqui ontem, que quando Deus, ele ouviu essa mensagem que eu preguei, ele já estava combinado com a moça de ir para a casa dela fazer sexo naquela noite, depois do culto, e ele veio no altar, se arrependeu, e ele não fez mais isso. E hoje está aqui servindo ao Senhor, é um filho de pastor abençoado, servo de Deus. Ele quer fazer isso comigo, com você. O Senhor quer fazer isso. Você que quer entregar sua vida nas mãos de Jesus nessa noite e dizer: Jesus, não segura só a minha sexualidade, não, segura tudo na minha vida, me pega, me sustenta, me mantém de pé. Você quer ter certeza da sua salvação? Ore comigo dizendo assim: Senhor Jesus. Toda a igreja diga: Senhor Jesus,
Eu preciso ter certeza da minha salvação. Não há mais como viver do meu próprio jeito. Eu já tentei e deu errado. Eu quero agora do teu jeito. Seja a partir de agora não só o Salvador, mas o Senhor da minha vida. Eu abro o meu coração, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, pois a partir de hoje eu estou em tuas mãos, e por isso eu sei que vencerei, em nome de Jesus. Quantas pessoas fizeram essa oração pela primeira vez? Levante sua mão bem alto. Pela primeira vez, uma pessoa, duas, na galeria, 3, 4, levante sua mão bem alto para eu ver. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todos que estão erguendo as mãos, 11, todo mundo, na galeria ou aqui embaixo. Peça licença a quem está do seu lado e venha correndo aqui no altar. Essa é uma hora que a igreja tem que orar. Não é ficar olhando para o lado, não é ficar pensando na conta, nem no fantástico. Você tem que orar ao Senhor. É uma momento de batalha, porque esse espírito de prostituição quer segurar as pessoas, mas ele está amarrado e sem força. Está expulso em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar e vir. Não tenha medo, venha. Nós vamos orar por você, nós vamos te dar um livro, nós vamos abençoar a sua vida. Pode vir a mulher, pode vir o homem. Ontem a Estefânia teve coragem, uma moça de 20 anos, gente, bonita, se sentar aqui e dizer: eu perdi minha virgindade e entrei para uma depressão, mas o Senhor está aqui, olha, para nos abençoar. Não tenha vergonha, venha, homem, mulher, saia do seu lugar. Você está entregando a sua vida nas mãos de Jesus. Venha, jovem, pode vir adolescente, pode vir visitante, pode vir empresário, pode vir dona de casa, pode vir você casada há 50 anos, pode vir você, moça, venha, saia do seu lugar. Olha quantas vidas preciosas se entregando a Jesus. A igreja pode aplaudir o nome do Senhor, pode? Glória a Deus. Vamos orar por eles. Tem vidas ainda preciosas que estão vindo. Olha que coisa bonita. É muito bonito ver Deus agir, irmão. Não é o pastor. Eu sei o tanto que a gente é limitado aqui em cima, mas Deus é que pega a rédea do negócio. Essas vidas nunca mais serão as mesmas. Nunca mais. Estenda as mãos para cá, igreja. Diga comigo: Senhor, nós ligamos cada uma no trono da tua glória. Nunca mais se desviarão, nem para a direita nem para a esquerda. Vão te servir, porque a partir de agora só tem um Espírito que governa a vida deles, é o Espírito Santo. E por isso eles já têm a vitória garantida. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Vocês que estão aqui à frente agora vão ganhar um livro. Esse livro aqui, olha, Sou de Jesus e Agora. Você vai ganhar. E eu vou pedir que você vá com esses rapazes e moças de colete vermelho ali para aquela sala, por favor. Pode ir com eles para lá. É algo rápido, não vai demorar muito. E agora eu queria fazer a segunda oração. Eu queria orar por todos nós. Eu queria pedir que você se colocasse de pé. Você que já se sentou, fica de pé. Essa canção diz: para subir ao monte é preciso ter mãos limpas e coração puro. Eu quero fazer uma oração agora, pedindo ao Senhor que traga pureza e santidade para nós. De quem o homem deve se queixar? Sabe o que diz a Bíblia? Queixe-se dos seus próprios pecados. Se tem alguém falho aqui nessa noite, não é o Senhor, não é Jesus. Deus não cochilou e o seu problema aconteceu. Pode pesquisar, você vai descobrir. Houve alguma coisa que fizemos, houve alguma brecha que demos, mas nessa noite o Senhor está fechando a porta. E se havia alguma brecha nessa área da nossa vida ou da nossa família, escute o que eu vou te dizer, que o Espírito Santo mandou dizer aqui agora. Diga para os meus filhos que eles têm o poder de impedir a ação desse Espírito. Não é só na vida deles, mas é na vida da família deles. E você vai perceber seus familiares que às vezes estão lá presos, perdendo o interesse por essas coisas. Porque é você que tem um amigo meu, irmãos, mora no bairro Saudade. A família dele era toda macumbeira, pai de santo. Todo mundo, o irmão era gay, a outra irmã era uma pessoa totalmente devassa, bebia, transava com todo mundo. Ele abria a porta da casa dele, só ele de crente. E eu vi isso várias vezes. E ele dizia, o André dizia: sai capeta, porque eu estou entrando.
podia ter visita na sala, podia ter quem fosse, ele falava isso. Sabe o que aconteceu? Primeira coisa, parou de descer espírito enquanto o André estava dentro de casa. Não dizia nada, nada, enquanto ele estava lá. Segundo, o André continuou a orar tanto que não dizia espírito nenhum, nem depois que ele saía da casa. Aí fecharam o centro espírita. Terceiro, o irmão largou o caso que tinha com outro homem e veio para a igreja e se converteu. A irmã foi logo depois se converteu. A mãe se converteu. E por último agora o pai veio porque estava com câncer e aceitou a Jesus. Ele sozinho comprou essa briga no mundo espiritual e a história mudou. Nessa noite você está aqui como um guerreiro de Deus para impedir esse espírito do inferno de agir não é só na sua vida, mas em toda a sua família. Erga suas mãos comigo e comece a orar. Fala: Deus, eu não aceito na minha vida, eu não quero ser vítima, papai, desse espírito do inferno, em nome de Jesus. Nós damos uma ordem no mundo espiritual: espírito do inferno,